Acesse a nossa plataforma www.matematicario.com.br e tenha a experiência completa de aprendizagem matemática. Agora, vem comigo! Olá! Nesse vídeo aqui do nosso curso de Matemática do Ensino Médio, a gente vai resolver várias questões aí do Enem e dos vestibulares, tá? Que tem a ver com os conceitos iniciais que nós aprendemos na aula anterior de função afim. É isso aí, vamos começar aqui ó, com o exercício do Enem de 2008. A figura abaixo representa o boleto de cobrança da mensalidade de uma escola, referente ao mês de junho de 2008. Está aqui o boleto. Se m de x é o valor em reais da mensalidade a ser paga, em que x é o número de dias em atraso, então, e aí ele quer descobrir qual é a lei de formação dessa função aqui. Então o que eu sugiro para você agora é que você pause o vídeo, tente você pensar, que eu vou dar a solução. A primeira dica que eu dou é você desapegar da f de x. Perceba que aqui nesse exercício ele não usa f de x, né? Ele usa m de x. Então vamos esquecer esse negócio de ficar bitolados com f de x, até mesmo com x, y, tá? Isso pode variar bastante. Mas lendo aqui o boleto é o seguinte, ó. Ele me dá como informação, essa observação aqui, ó, que no caso de pagamento em atraso, é para cobrar multa de R$10 mais 40 centavos para cada dia de atraso. Então, a função m de x que vai me dar isso daqui vai ser o seguinte, ó, m de x igual aos R$500, né? Ele quer saber o valor final, né, da mensalidade quando for pagar em atraso. Então, vai ser R$500, que é o valor da mensalidade fixo, lá se ele pagar sem atraso, certo? E aí, mais R$10, porque vai pagar em atraso, vai ter que pagar R$10 a mais. E mais ainda, 40 centavos por dia. Logo, como esses valores aqui ó, estão todos em reais, eu vou colocar agora aqui 40 centavos expressos em reais também. Você sabe muito bem que 40 centavos é a mesma coisa que 0,40 reais, é ou não é? Muito cuidado para você não botar 40 aqui, tá? Muita calma nessa hora. E como é 40 centavos por dia, e ele está falando aqui ó, que x é o número de dias. Isso quer dizer que é 40 centavos vezes x, é o valor que vai variar, é ou não é? Esses R$10 aqui é um valor fixo, os R$500 também é um valor fixo, o que vai variar são os 40 centavos por dia quando houver atraso. E aí agora é só a gente pegar aqui os termos semelhantes, ó, 500 mais 10 dá 510, mais os 40 centavos ali multiplicados por x. Agora perceba que essa lei de formação aqui, ó, 510 mais 0,40x, é a mesma coisa aqui, ó, que a letra C. Mas, professor, ali não está 0,40. É que esse zero aqui no número decimal, né, zero à direita, ele não tem valor. Por isso eu posso ignorar a existência dele. Então a resposta aqui, com certeza, é a letra C de caraca! Compreendi a solução e vou junto com o professor Rafael Procópio. Tranquilo? Vamos para mais um exercício aqui, ó. Esse agora do Cefet Minas Gerais de 2014. O gráfico representa a função real definida por f de x igual a ax mais b. É a definição lá da função afim, é ou não é? Então vamos lá. Ó. O valor de a mais b é igual a quanto? Bom, agora você vai pausar o vídeo, tentar fazer, que eu vou dar a solução. Ele quer o valor de a mais b, ou seja, o coeficiente a somado com o coeficiente b. Beleza? Esse aqui é o nosso objetivo. Então, para isso, a gente tem que descobrir qual é essa lei de formação para determinar, então, o valor do A e depois do B, beleza? Mas, professor, como é que eu vou fazer isso? Ora, muito simples. Ó, eu tenho aqui o gráfico dessa função, e aí você percebe que ele já me dá aqui ó, o ponto em que o gráfico vai cortar o eixo do y, que é bem esse pontinho aqui, né? E o ponto em que o gráfico corta o eixo do x, que é bem esse pontinho aqui. Como a gente já viu no nosso vídeo anterior, esse ponto aqui, né, em que o gráfico corta o eixo do y, ele já é direto o b. Então, isso aqui, ó, já posso dizer que o b é igual a 3, beleza? Vou botar aqui, ó, b igual a 3 diretamente. Então, eu já tenho que a minha f de x ela é igual a ax mais 3. Olha aí. Fica faltando, então, só descobrir o valor do a. Para descobrir o valor do a, eu tenho uma pista muito boa, que é esse pontinho aqui. Vou botar em verde, ó, é esse pontinho aqui, ó, certo? Esse ponto, ele é o ponto 2 para x, 0 para y. É ou não é? Olha aqui, é o ponto onde o gráfico corta o eixo do x. Tá? Então, no eixo do x ele vale 2 e no eixo do y ele vale aqui 0. Beleza? Tá aqui, ó. Logo, eu posso substituir isso, aplicar isso daqui na minha função, né? Que eu ainda tenho ali o a para descobrir. Então, o que eu sei aqui é que a minha f de 2 deu igual a 0. Como a minha f de 2 deu igual a 0, eu vou colocar o 0 no lugar da f de x aqui, né? Que é o valor da função para quando x vale 2. Então, eu vou ter o seguinte,
eu vou ter 0 igual a vezes 2, beleza? Porque o x vale 2, para que o y valha 0 aqui, né? Mais 3. E aí é só a gente resolver essa equaçãozinha do primeiro grau, né? Eu vou fazer o quê? Vou pegar esse 3 aqui e jogar lá para o outro lado. Vai ficar menos 3 igual a vezes 2, que é a mesma coisa que 2a, né? E finalmente agora eu jogo esse 2 aqui dividindo para o outro lado. Ele está multiplicando a, vai dividindo. Então, a vai ser igual a menos 3 dividido por 2. Menos 3 dividido por 2, como eu percebo aqui nas respostas, eu só tenho números decimais, então vou transformar logo isso aqui no número decimal, né? Isso aqui é menos 1,5. Como é que você sabe, professor? Divide 3 por 2 aí, né? R$3 dividido para 2 pessoas dá R$1,50 para cada uma. Como aqui é negativo, né? Então, menos 1,50, menos 1,5. Portanto, finalmente, eu posso escrever essa minha função aqui como sendo f de x igual a menos 1,5x, né? Mais 3. Como ele quer o valor de a mais b, né? Então, eu vou fazer aqui, ó, menos 1,5 mais 3. Ora, quanto que é menos 1,5 mais 3? Isso aqui é igual a 1,5, né? 1,5 perfeitamente. Porque 3 inteiros menos 1 inteiro e meio vai dar 1 inteiro e meio no final das contas. Pode fazer o cálculo aí que você vai ver que vai dar 1,5. E a resposta, com certeza, aqui, ó, é a letra C de caraca! Não é difícil, é só a gente perceber ali os pontinhos que estão no gráfico, substituir na forma geral da função, que fica muito fácil e muito simples de calcular. Ainda mais quando ele me dá esse ponto aqui, ó, onde o gráfico intercepta o eixo do y e o eixo aqui do x, beleza? Que também é chamado aqui de raiz, esse ponto 2 para x, 0 para y. Tranquilo até aqui? Tranquilo, né? Vamos fazer mais uma? Essa é da Universidade Estadual do Ceará, de 2014, olha lá. Em uma corrida de táxi, é cobrado um valor inicial fixo, chamado de bandeirada, mais uma quantia proporcional aos quilômetros percorridos. Se por uma corrida de 8 km paga-se R$ 28,50 e por uma corrida de 5 km paga-se R$ 19,50, então o valor da bandeirada é quanto? Ele quer saber exatamente o valor fixo, né? Aquele valor inicial que é a bandeirada, beleza? Então o que você vai fazer agora é pausar o vídeo e tentar você descobrir. Bom, como eu tenho aqui um valor inicial fixo mais uma quantia proporcional aos quilômetros percorridos, essa parte que ele fala aqui, ó, quantia proporcional aos quilômetros percorridos, isso quer dizer que eu estou pegando cada quilômetro e multiplicando por um determinado valor. Então, o que eu vou ter aqui vai ser exatamente a função afim, a função do primeiro grau, né? f de x igual a x mais b, beleza? Onde esse b aqui, ó, é o valor da bandeirada e esse a é o valor que eu vou pagar para cada quilômetro percorrido, sendo o x aqui a quantidade de quilômetros que forem percorridos, beleza? Então, isso daqui é a tradução dessa parte aqui, ó, valor inicial fixo, que é o b, e quantia proporcional aos quilômetros percorridos, a vezes x. Agora, perceba que eu tenho ali a f de 8, né? Ó, 8 quilômetros eu pago R$ 28,50. Então, eu sei que a f de 8 é igual a R$ 28,50. Isso é a mesma coisa, né, que o par ordenado 8 para x, 28,50 para y, que é a mesma coisa que 28,5, certo? E além disso, eu tenho ali a f de 5 também. A f de 5 é a mesma coisa que 19,50. Está dizendo ali no problema, né? Ou seja, isso me gera o par ordenado ali, 5 para x, 19,50 ou 19,5 para y. Então eu tenho esses dois pontinhos aqui, você já viu no vídeo anterior, que com esses dois pontinhos aqui, eu já consigo determinar a minha função. Pois isso daqui, ó, vai me gerar um sisteminha, que vai ser o seguinte, ó. Como eu sei que a f de 8 é igual a 28,50, no lugar do f de x aqui, nessa forma geral, eu vou colocar 28,50, que é o valor da função, né? Então, 28,5 vai ser igual a a vezes o x, mas quanto vale o x aqui? Vale 8, né? Então, a vezes 8, que é a mesma coisa que 8a, eu posso escrever 8a, que fica mais fácil a leitura, né? Então, vamos botar aqui, ó, 8a, mais o valor do b, que eu não sei. Beleza? Agora aqui embaixo a mesma coisa. Aqui vai ficar 19,50 no lugar da f de x, então 19,5, igual a 5a mais b. Beleza? Agora o que eu vou fazer aqui vai ser multiplicar qualquer uma das duas equações aqui por menos 1. Vou multiplicar a segunda por menos 1 só porque eu quero, tá? Quando eu faço isso, quando eu multiplico por menos 1, eu vou substituir o sinal de todo mundo aqui dessa equação. Então vai ficar aqui assim, ó, menos 19,50, aqui vai ficar menos 5a e aqui vai ficar menos b, beleza? Então, quando eu for fazer a soma daquelas duas equações ali agora,
Ao somar, eu vou simplificar o b. Ó. B menos b vai dar 0. É por isso que eu multipliquei por menos 1, para poder exatamente eu ter uma das incógnitas aqui, né, desaparecerem. Eu vou cancelar o b. E aqui eu vou ter 8a menos 5a, vai dar 3a, né? 3a aqui. Igual, e aqui, ó, 28,50 menos 19,50. Aqui, essa parte dos décimos aqui vai simplificar. E 28 menos 19 vai dar 9. Portanto, ali eu tenho 3a igual a 9. Quanto tem que valer esse a aqui? 3 vezes quanto dá 9? 3 vezes 3. Então, eu chego à conclusão que a é igual a 3, né? A é igual a 3, ou seja, é cobrado R$ 3,00 para cada quilômetro percorrido. Então, já sei que a minha função ali vai ser, em vez de a de x mais b, vou colocar os valores ali do a e do b que eu descobri, né? O a vale 3 e o b, já descobri? O b eu ainda não descobri. Eu tenho que pegar esse valor do a aqui e substituir em qualquer uma das duas equações ali para descobrir, né? Eu vou substituir na primeira, também porque eu quero, tá? Poderia substituir na segunda sem problema algum. Então vamos lá, eu tenho aqui, vou fazer aqui embaixo, ó, que 28,50 é a mesma coisa que 8 vezes o a, mas o a eu já calculei que vale 3, né? Mais o b. Então você percebe que eu tenho apenas o b aqui para calcular. Esse 8 vezes 3 eu vou passar lá para o outro lado. Então 28,50 vai ser igual a 24. Como eu vou passar para o outro lado, eu vou subtrair, né? Então vai ser 28,50 menos 24, 4,50. Igual a b. Então já descobri aqui, ó, o valor do b. A bandeirada, né, que é o que ele me pede no final das contas, ó, a bandeirada, vale 4,50. A minha função é f de x igual a 3x mais 4,50. Descobrimos a lei de formação, né? Mas ele pede apenas o valor da bandeirada, 4,50. Então é a resposta aqui da letra D, de Dinamitando nos Vestibulares. Vamos junto com o professor Rafael Procópio, que você vai se dar bem, tenho certeza. Próxima questão aqui é do Enem de 2011. Olha aí, questão do Enem de 2011. O saldo de contratações no mercado formal no setor varejista da região metropolitana de São Paulo registrou alta. Comparando as contratações deste setor no mês de fevereiro com as de janeiro desse ano, houve incremento de 4.300 vagas no setor, totalizando 880.605 trabalhadores com carteira assinada. Suponha que o incremento de trabalhadores no setor varejista seja sempre o mesmo nos 6 primeiros meses do ano. Então, o incremento, tá? O que aumenta, beleza? Vai ser sempre o mesmo. Considerando-se que Y e X representam, respectivamente, as quantidades de trabalhadores no setor varejista e os meses, janeiro sendo o primeiro, fevereiro o segundo e assim por diante, a expressão algébrica que relaciona essas quantidades nesses meses é qual? Pause o vídeo, tente você pensar, que eu venho com a solução nesse momento aqui. Beleza? Professor, buguei. Não tem problema. A gente está aqui para isso, né? Para desbugar a sua cabeça. Você percebe que o que ele comenta aqui, nessa parte inicial do problema, é que teve um incremento de 4.300 vagas no setor. E aqui está falando que o incremento tem que ser o mesmo. O incremento no setor tem que ser os mesmos nos 6 primeiros meses. E aí como que varia? É exatamente a quantidade de meses, que vai ser o X. Logo que eu vou ter ali, vai ser 4.300 vezes a quantidade de meses, que é X ali, né? Então, se for no primeiro mês, vai aumentar 4.300, no segundo mês vai aumentar outros 4.300, 4.300 vezes 2, né? E agora falta só descobrir ali o meu valor inicial. Será que o valor inicial vai ser 880.605? É claro que não, porque ele está me dando esse valor aqui, ó, no mês de fevereiro. Isso quer dizer que já houve um incremento de 4.300 em relação ao mês de janeiro, né? Então, vou ter que tirar 4.300 desse número aqui. Portanto, vou fazer aqui embaixo de verde, ó, 880.605 menos 4.300. Isso vai dar quanto? Olha só, isso vai dar 5, aqui 0, aqui dá 3, aqui vai dar, ó, essa emprestada aqui, né? Vai ficar 10 menos 4, que dá 6, aqui vai ficar 7. Então vai dar 876.305. E agora, acabou, professor? Não, ainda não. Porque para eu saber o número inicial lá no iniciozinho, eu vou ter que tirar de novo 4.300. Porque em janeiro, quando esse x for 1, né, for igual a 1, eu vou estar considerando que em janeiro vai ter o meu primeiro incremento de 4.300, quando na verdade não teria, né? Mas para montar a função aqui, eu vou ter que considerar que esse x igual a 1 é o mês de janeiro. E, portanto, eu vou ter que tirar de novo 4.300, está claro para você aí? Então, menos 4.300 aqui de novo, ó. Certo? Então, aqui vai me dar, ó, 5, né? 005. Aqui vai me dar 2, aqui 7 e aqui 8. Então, 872.005. Agora sim, se você fizer as contas, você vai ver que em fevereiro você vai chegar com esse número aqui, ó, certo? Quando você calcular quando o x for igual a 2, que é o mês de fevereiro, isso vai aumentar 8.600 vagas. Ou seja, 872.000 mais 8.600, que é quanto vai aumentar aqui, né? Vai me dar exatamente esse número de fevereiro.
certo? Então está batendo aqui certinho. E, portanto, a minha função vai ser y igual a 872.005, né? Mais 4.300 vezes x, que é compatível exatamente aqui com a letra C de... Caraca! Compreendi a solução e tem pegadinha aqui que eu não posso cair nela. Tem que tomar muito cuidado e, quem sabe, verificar aí os valores para ver se dá certo, né? Se em fevereiro tem que dar isso daqui, eu não posso apenas tirar uma única vez os 4.300. Se eu tirar aqui, se eu considerasse a letra D, iria dar errado, né? Porque eu iria fazer 4.300 vezes 2, que é o mês de fevereiro, né? Mês 2, e iria dar a mais, iria dar mais do que 880.605, né? Então não posso considerar a letra D, tem que ser exatamente a letra C, é a única que dá certo. Beleza aí? Vamos a mais uma questão aqui, ó, essa da Universidade Estadual de Goiás, de 2012. Você percebe que é uma questão aí discursiva, né? Então vamos lá. Uma estudante oferece serviços de tradução de textos em língua inglesa. O preço a ser pago pela tradução inclui uma parcela fixa de R$ 20 mais R$ 3 por página traduzida. Em determinado dia, ela traduziu um texto e recebeu R$ 80 pelo serviço. Calcule a quantidade de páginas que foi traduzida. Olha aí, consegue fazer? Pause o vídeo, tente fazer, que eu vou dar agora a solução. Aqui é o seguinte, ó, o valor que ela cobra é de R$ 20, né, fixo, não importando o número de páginas que você peça para traduzir, e mais R$ 3 para cada página. Então já consigo determinar aqui a função, né? É uma função afim, ó, f de x igual a R$ 20 fixo, mais R$ 3 para cada página. O que varia aqui vai ser o número de páginas. Eu posso pedir para ela traduzir uma página só, 2, 3, 4, etc. O que vai variar é o número de páginas. Então são R$ 3 para cada página, por isso que vai ficar 3 vezes x, e os R$ 20 fixos ali, né? Por isso que é o valor que é um termo independente, é o termo constante ali da função. Essa nossa função aqui, tá? Quando a gente calcular esses valores, jogar valores para o x e determinar o valor da função, esse valor da função vai ser exatamente quanto que ela vai receber, é ou não é? Logo, como ele está falando aqui, ó, que ela recebeu R$ 80, eu vou substituir, né? No lugar dos R$ 80 aqui, ó, no lugar da f de x, eu vou colocar exatamente R$ 80, foi quanto ela recebeu, certo? E aí eu preciso calcular o valor do x, que é quantas páginas ela calculou. Calcule a quantidade de páginas, que é o valor do x aqui, certo? Então vai ficar 80 igual a 20 mais 3x. Dá uma equaçãozinha do primeiro grau, só resolver tranquilamente que você vai chegar ao valor do x aqui, certo? Outra maneira de você pensar sobre essa questão aqui seria você jogar valores para o x também, né? Qual seria o valor do x aqui para que aqui desse, no caso, 80? Né? Esse x aqui ele teria que valer 20, sim ou não? Porque 3 vezes 20 daria 60. Aí 20 mais 60, 80. Então já sei que foram 20 páginas. Mas se eu quiser fazer analiticamente, ó, esse 20 vai para lá, subtraindo, né? Então vai ficar 80 menos 20 igual a 3x. 80 menos 20, eu sei que é 60, igual a 3x. Logo, né, qual é o número que multiplicado por 3 vai dar 60? É o 20. Né? Então o x ali ele é igual a 60 dividido por 3, que dá 20 páginas. Então a resposta correta aqui, ó, a resposta... Como é um problema aqui discursivo, tem que botar a resposta, né? Resposta 20 páginas. Tranquilo? Numa prova discursiva, é sempre bom que você deixe lá o seu raciocínio o mais detalhado possível, tá? Para que o corretor analise exatamente da maneira como você pensou. Não sai fazendo as contas de cabeça não, porque não vale muito a pena. É bom colocar todo o raciocínio lá. Tá claro? Então vamos lá agora para a prova da Unicamp de 2012. Uma questão aí da Unicamp, que é o seguinte. Em uma determinada região do planeta, a temperatura média anual subiu de 13,35 graus em 95 para 13,8 graus em 2010. Seguindo a tendência de aumento linear observada entre 95 e 2010, a temperatura média em 2012 deverá ser de quanto? Pause o vídeo, tente você pensar, que agora eu vou dar a solução como sempre. O que eu percebo aqui, ó, é que em 1995 a temperatura foi de 13,35 graus Celsius ali, né? E aí o que acontece? Em 2010, daqui para cá, passaram-se quanto tempo? Passaram-se 15 anos, né? Mais 15 anos aqui. E agora, a temperatura em 2010 foi de 13,8, que é a mesma coisa que 13,80 graus Celsius, né? E daqui para cá, ó, houve um aumento de 0,45 graus Celsius, né? Para passar de 13,35 para 13,80, aumentou 0,45 graus. Então, em cada um desses anos aqui, desses 15 anos que se passaram, a temperatura aumentou quantos graus Celsius? Ó, é só fazer 0,45,
dividido por 15. Aí, a cada ano, essa temperatura vai ter aumentado 0,03 graus Celsius, certo? É só efetuar a divisão que você vai ver que vai dar isso daqui, ó. Então, agora, eu consigo até esboçar aqui a lei de formação dessa função, né? Seria a temperatura, tá? Temperatura em função aqui do x, que é a quantidade de anos que se passaram, né? Vai ser igual à temperatura inicial medida lá em 95, 13,35, mais 0,03 vezes x, que é a quantidade de anos aqui, né? Então, você percebe que a cada ano a temperatura vem aumentando em média 0,03 graus. É por isso que deu essa lei de formação aqui. Então, para 2012, né, vão ter se passado 17 anos. Então, o que eu tenho que calcular ali, ó, vai ser a T de 17. T de 17. Ou, de maneira mais simples, né, como eu já sei a temperatura em 2010, eu poderia até fazer de uma maneira mais fácil aqui, colocar a temperatura de 2010 aqui inicialmente, ó, 13,80, né? E aí considerar apenas de 2010 em diante, ó, de 2010 para frente, aqui, certo? Porque aí são apenas 2 anos, bastaria calcular a T de 2, certo? Ficaria muito mais fácil para fazer esse cálculo. Então, daria 13,80 mais 0,03 vezes 2. Ora, aqui vai dar 0,06. Então, vai dar 13 graus e 86 centésimos aqui de graus Celsius, né? Logo, a resposta aqui, ó, é a letra B de beleza. Compreendi a solução, Rafael Procópio. Agora eu vou contigo rumo ao meu sucesso. É isso aí, vamos juntos. Vamos então resolver essa questãozinha aqui do Enem de 2011. O prefeito de uma cidade deseja construir uma rodovia para dar acesso a outro município. Para isso, foi aberta uma licitação na qual concorreram 2 empresas. A primeira cobrou R$ 100 por quilômetro construído, N, está chamando N de quilômetro construído aqui, né? Acrescidos de um valor fixo de R$ 350 mil, enquanto a segunda cobrou R$ 120 mil por quilômetro construído, que vai ser considerado N, acrescidos de um valor fixo de R$ 150 mil. Aí você percebe que ele não está usando X aqui, né? Está usando N. Vamos desbitolar nossa cabeça. As 2 empresas apresentam o mesmo padrão de qualidade dos serviços prestados, mas apenas uma delas poderá ser contratada. Do ponto de vista econômico, qual equação possibilitaria encontrar a extensão da rodovia que tornaria indiferente para a prefeitura escolher qualquer uma das propostas apresentadas? Pause o vídeo, tente pensar, que agora eu venho com a solução para você aqui, tá? Aqui é o seguinte, ó, vou calcular 2 funçõezinhas, né? A funçãozinha para a primeira empresa e a funçãozinha para a segunda empresa. Então, como ele está usando o N aqui, não está usando X, tá? Eu vou colocar valor, em vez de botar F de X, eu vou botar V de N. Beleza? Vamos lá então. Só para desbitolar nossa cabeça, ó. A V1, né, da primeira empresa, de N, vai ser igual a quanto aqui? Ó, ele está me cobrando quanto? 100 mil por quilômetro construído. Então, vai ser 100 mil vezes o N ali, né? Que é a quantidade de quilômetros construídos, N, tá? Mais o valor fixo. O valor fixo dela é de 350 mil. 350 mil. Beleza? E a da função 2, eu vou calcular V de 2, o valor da empresa 2 ali, em função do N, vai ser igual a quanto? Ó, quanto que ela cobra por quilômetro? 120 mil. Então, vai entrar aqui, ó, 120 mil vezes o N, mais o valor fixo dessa empresa, que é de 150. 150 mil. Certo? Vai se tornar indiferente esse valor quando eu igualar essas 2 funções aqui, né? O valor da primeira vai ter que ser igual ao valor da segunda. Então, vamos lá, ó, eu tenho que fazer aqui agora isso aqui, ó, V1 de N tem que ser igual ao valor 2, certo? Então, basta igualar essas 2 equaçõezinhas aqui. O que eu vou ter vai ser, então, ó, 100 mil vezes N mais 350 mil igual a essa outra equação de baixo, 120 mil N mais 150 mil. Vamos olhar aqui para as opções, ó. Olhando para as opções, eu percebo que não tem nenhuma com esse aspecto, né? Mas eu percebo aqui que a expressão da letra A, olha aqui a letra A, ela é isso aqui, ó, 100N mais 350 mais 100, é igual a 120 mais 150. Isso daqui é a mesma coisa que essa daqui de baixo que nós calculamos, só que toda ela dividida por 1000. Eu posso dividir tudo por 1000 aqui, porque é tudo igual, né? Então vamos lá. Quando eu dividir por 1000, os 2 lados da equação, eu não altero o valor de nada. Eu dividi dos 2 lados, né, pelo mesmo número. Então aqui, ó, dividindo por 1000, cancelo esses 3 zeros. Dividindo por 1000, ó, cancela esses 3 zeros, dividindo por 1000, cancela os 3 zeros aqui e esses aqui também. Então, eu teria 100N mais 350 igual a 120N mais 150. E a minha resposta, com toda certeza, seria a letra A
Eu tô maluco para passar no Enem e nos vestibulares e vou junto com o professor Rafael Procópio. Tranquilo? Então aqui você tinha que ter essa sutileza de simplificar os dois lados aqui dessas equações que nós encontramos, certo? Tranquilo, né? Vamos agora fazer mais uma aqui, ó. Essa daqui é da UERJ, uma questão bem legal da UERJ. Repara o enunciado gigantesco, mas vamos lá, vamos resolver. A questão diz o seguinte, ó, sabedoria egípcia. Isso daqui, na verdade, é o título do texto, tá? Tinha que estar destacado aqui, ó, sabedoria egípcia. Há mais de 5.000 anos, os egípcios observaram que a sombra no chão provocada pela incidência dos raios solares de um gnomon, um tipo de vareta, variava de tamanho e de direção. Com medidas feitas sempre ao meio-dia, notaram que a sombra, com o passar dos dias, aumentava de tamanho. Depois de chegar a um comprimento máximo, ela recuava até perto da vareta. As sombras mais longas coincidiam com dias frios e as mais curtas com dias quentes. Olha aí. Então vamos lá. Um estudante fez uma experiência semelhante à descrita no texto, utilizando uma vareta OA de 2 metros de comprimento. Então aqui, ó, OA. Essa vareta tem 2 metros de comprimento, beleza? No início do inverno, mediu o comprimento da sombra OB, encontrando 8 metros. Então, ó, de O até B aqui, ó, quando ele fez no inverno, que está bem aqui, início do inverno, ele encontrou 8 metros. Tá claro? Utilizou para representar sua experiência um sistema de coordenadas cartesianas, no qual o eixo das ordenadas, que é o Y, e o eixo das abscissas, que é o X, continham, respectivamente, os segmentos de reta que representavam a vareta e a sombra que ela determinava no chão. Ou seja, a vareta que representa o meu eixo do Y, e aqui, né, no chão, esse plano do chão aqui, da sombra, representa o eixo do X. Tá claro? Então vamos lá para a pergunta que é feita. Ó. Esse estudante pôde, assim, escrever a seguinte equação da reta que contém o segmento AB. Então ele quer a equação da reta que contém o segmento AB. Vamos fazer aqui de amarelo. Ó. Do A até B é isso aqui, né? Ó. É essa retinha aqui, certo? Então, para encontrar a equação da reta, né, como você sabe muito bem do vídeo anterior, a função afim ela exatamente determina uma reta, eu preciso então descobrir exatamente os valores do A e do B. Né? Você sabe que a função ela é f de x igual a ax mais b. Se eu descobrir o valor do A e o valor do B, acabou, consegui descobrir. Né? Então, perceba aqui comigo que como a vareta, né, representa o eixo do y, esse ponto A aqui ele está exatamente sobre o eixo do y e é onde essa reta corta o eixo do y, é ou não é? Ela encosta aqui no eixo do y pelo menos. E esse A vale quanto? Esse A aqui ele é o ponto 0 para x, 2 para y, porque essa vareta tem 2 metros. A origem está aqui, ó. A origem é o ponto 0, 0, né? Então, como aqui o ponto A vale 0 para x, 2 para y, por ter 2 metros a vareta, né? Então eu tenho esse ponto. E esse ponto aqui, onde o gráfico encosta no eixo do y, você já sabe muito bem a essa altura, que representa o b aqui, né? Então, eu já posso escrever a minha função ali como sendo f de x igual a ax mais 2. Já sei que o b vale 2. Vamos determinar agora, então, aqui o valor do a, beleza? Para fazer isso, eu vou utilizar essa informação aqui, ó, que nesse ponto b, esse pontinho aqui, ele é igual a coordenada aqui, né, 8 para x, 0 para y. Ou seja, a f de 8 dá igual a 0. Então, substituindo aqui, ó, eu sei que a f de 8 tem que dar igual a 0. Logo, o que eu vou ter aqui vai ser 0 igual a a vezes 8 mais 2. Agora eu tenho uma equaçãozinha aqui do primeiro grau, né? Basta jogar esse 2 lá para o outro lado. Então, vai ficar menos 2 igual a 8a. Beleza? Então, o a vale quanto? Menos 2 dividido por 8, ou menos 1/4. Deixa eu botar aqui direto, né? Que o a vai ser igual a menos 2 sobre 8, que é igual a menos 1 sobre 4. Certo? E aí eu já posso escrever a função final aqui, ó. F de x é igual a menos 1/4 de x mais 2. Mas aí você percebe que não tem nada, né, parecido com aquilo ali aqui nas opções, né? Porém, o que ele faz aqui, ó, é fazer o y em função do x ou o x em função do y também. Então, vamos tentar botar o x em função do y agora. Ou seja, isolar o x aqui, fazer f de x igual a y. Então, aqui eu vou colocar o y, né? Botei o y aqui assim. Vamos tentar agora isolar esse x aqui. Ou seja, passar o 2 lá para o outro lado. Eu vou fazer isso aqui embaixo, porque ali já estou meio sem espaço, né? Deixa eu botar aqui, ó, y é igual a menos 1/4 de x mais 2. Então, vou passar esse 2 aqui lá para o outro lado, subtraindo. O que eu vou ter vai ser y menos 2 igual a menos 1/4 de x. Agora, eu posso passar esse 4 aqui que está dividindo, eu passo multiplicando para o outro lado. Então, vou chegar à conclusão aqui, ó,
que esse 4 vai multiplicar todo mundo, tem que aplicar a distributiva, então vai ficar 4y menos 2 vezes 4, que dá 8, né? Igual a menos x. Como eu não quero saber o valor do menos x, eu quero saber o valor do x positivo, então multiplico tudo por menos 1. Né? Vou multiplicar essa equação aqui por menos 1. E aí eu vou ter a resposta final, vou ter que x é igual a menos 4y mais 8. E agora, será que tem alguma opção parecida com essa? X é igual a menos 4y mais 8. Está aqui a letra C, né? Ó. X é igual a 8 menos 4y. Ó. 8 menos 4y. Então, a resposta correta aqui ó, é a letra C de caraca! Uma questão bem legal aí, ó, que buga a nossa mente, mas a gente consegue aí deduzir a maneira correta de resolvê-la. Tranquilo? Então, vem comigo que você vai se dar bem. É isso aí. Gruda aqui no Matemática Rio. Assista todos os nossos vídeos. E agora, para finalizar, a questão da ESPSEX de 2013. Na figura abaixo está representado o gráfico de uma função real do primeiro grau f de x. Está aqui o gráfico. A expressão algébrica que define a função inversa de f de x é qual? Então, ele quer a função inversa da nossa f de x. Para fazer isso, primeiro eu tenho que descobrir qual é a função f de x, né, para depois calcular a inversa dela. Então, pause o vídeo, tente você pensar, que agora eu vou dar a solução. Bom, como aqui eu tenho dois pontinhos no gráfico, ó, esse ponto e esse ponto aqui, e como dois pontinhos já determinam uma reta, eu já consigo muito bem expressar a f de x, certo? Eu sei que esse ponto aqui, ó, onde o gráfico corta o eixo do y, ele já é igual ao b, ali, o termo independente da função, né? Ao coeficiente linear. E esse b aqui, ele é o ponto 0 para x, 1 para y. E esse pontinho aqui, ó, que está sobre o eixo do x, é a raiz da minha função, ele é exatamente o ponto menos 2 para x, 0 para y, certo? Tenho esses dois pontinhos aqui, já posso calcular a lei de formação da função, é ou não é? Porque, na verdade, eu já sei que essa função aqui ela vai ser f de x igual a x mais b, né? E eu já sei o b vale 1 aqui, né? Esse termo aqui é o b, então f de x é igual a ax mais 1. Falta calcular apenas o a. E para calcular o a, eu vou usar esse pontinho aqui, que é muito fácil e muito simples. Ou seja, eu sei que a f de menos 2, vou botar aqui de azul, ó, eu sei que a f de menos 2 ela é igual a 0. Portanto, aqui eu vou botar 0, igual a vezes o x aqui vai valer menos 2, né? Mais 1. Beleza? Eu vou ter agora uma equaçãozinha aqui do primeiro grau para resolver. Eu vou ter que 0 é igual a menos 2a mais 1. E aí, continuando aqui do outro lado, eu vou chegar à conclusão que 2a é igual a 1. O que eu fiz aqui foi passar esse menos 2a lá para o outro lado, certo? Então, se 2a é igual a 1, o a é igual a meio. 1 sobre 2. Daí, eu já consigo escrever a minha função, né? Aqui vai ser 1 sobre 2 2x mais 1. Está aqui a minha função. Então, agora basta calcular a função inversa dessa daqui, né? Ele quer exatamente a inversa. Para calcular a inversa, você sabe muito bem, eu preciso apenas de dois passos. Eu preciso trocar o y com o x e depois isolar o y. É isso aí. Então, vamos lá. Fazendo f de x igual a y, eu vou ter y igual a 1 sobre 2x mais 1. Para fazer a inversa, então, agora, eu vou trocar, vou permutar o y com o x aqui. E o que eu vou ter vai ser o seguinte, ó. X vai ser igual a 1 sobre 2y mais 1. Muito fácil, muito simples. E agora o segundo passo é apenas isolar o y. Então, isolando o y aqui, eu vou ter o seguinte, ó. Eu vou jogar esse 1 lá para o outro lado. Então, vou ter x menos 1 igual a meio y. Finalmente, basta jogar esse 2 lá para o outro lado, multiplicando. E eu vou ter aqui o seguinte, eu vou ter 2x menos 2, né? Porque o 2 ele multiplica tanto x quanto menos 1. Então, 2x menos 2 é igual a y, né? Porque 1 vezes y é o próprio y. Está aqui a função inversa, né? Ó. Então, y é igual a 2x menos 2. Então, vamos ver aqui. Ó. Y é igual a 2x menos 2 é a resposta da letra C de caraca, professor! Compreendi a solução e vou junto com Rafael Procópio rumo ao meu sucesso na matemática. É isso aí, galera. Você não está sozinho, eu estou contigo sempre. Então, por esse vídeo aqui, eu fico por aqui. Espero que você tenha compreendido tudo, tenha exercitado bastante. Tente pegar outros exercícios, resolver bastante probleminha, porque função do primeiro grau é um assunto muito importante. E vamos continuar aqui no nosso curso de matemática do ensino médio, vendo outras coisinhas sobre a função do primeiro grau. E aí, gostou do vídeo? Deixa aquele seu like, inscreva-se aqui no Matemática Rio e conheça a nossa plataforma www.matematicario.com.br. Lá você vai ter lista de exercícios, plano de estudo, o seu aprendizado, a sua experiência com a matemática vai ser mais legal, mais integral e mais completa, beleza? Então conheça a plataforma e vamos juntos. Você não está sozinho, eu tô contigo. Até o próximo vídeo.